A professora Malu Monteiro, ela é coaching, ela é certificada pela ICF, que é International Coach Federation, e pela Sociedade Brasileira de Coaching. Ela possui 2 graduações, uma pós-graduação, certificações internacionais e ampla experiência como líder e executiva de grandes empresas. A Malu também tem um percurso acadêmico e profissional marcado por diversas transições. Ela atua como coaching há 9 anos, é mentora de projetos e facilitadora de treinamentos e workshops. É professora em universidades, conciliando seus mais de 25 anos de experiência corporativa com sua formação em programas de inteligência emocional, comunicação e relacionamento de conflitos. Ela é escritora, com 2 livros publicados sobre liderança feminina e qualidade. Escreve regularmente para o mundo corporativo, quando o tema é trabalho, tecnologia e humano. Um dos assuntos, sendo esse um dos assuntos para que ela possui especialização aprofundada. Bom, então nós estamos em boas mãos, né, professora? Tem uma longa experiência aí sobre o assunto, então passo a palavra para você, vou tirar aqui o compartilhamento de tela, aí eu vou acompanhando o chat e à medida do possível que os participantes forem tendo perguntas, a gente vai envolvendo você, então. Tá bom, assim tá bacana. Pessoal, boa noite. É um prazer bastante grande e até afetivo nós estarmos juntos falando nessa noite para o Portal do Treinamento sobre comportamento. Lá no Portal do Treinamento, eu sou professora de Scrum. E quando eu comecei a lecionar Scrum há 3 anos atrás, eu comecei a perceber que esse framework trazia muita parte comportamental envolvida dentro da sua utilização. E também comecei a conviver mais de perto com vários profissionais de tecnologia. E eu percebi que, normalmente, o profissional de tecnologia, ele não investe em treinamentos comportamentais. Eu já fiz um trabalho com uma metodologia no Grupo Santander, e eu era responsável pela KPA de treinamento, e assim, o primeiro desafio que veio para mim foi, na minha contratação, falar que eu ia viver um momento bastante difícil, porque os profissionais de tecnologia não gostavam de humanos e eles se relacionavam melhor com as máquinas. E aí eu disse para o meu gerente na época que ele estava redondamente enganado, que pessoas se conectam com pessoas o tempo todo. E não existe você se conectar com uma máquina e fazer com que essa máquina substitua uma pessoa. O treinamento, toda a programação de treinamento que nós fizemos em parceria com a Fundação Bandolini foi maravilhoso, porque as pessoas estavam ávidas por serem treinadas e elas só recebiam treinamentos técnicos. Na sua faculdade, normalmente, se você não está na área de humanas, você está em engenharias ou em outras áreas, você também dificilmente tem várias disciplinas onde trabalha a sua parte comportamental, ou se você tem uma carga horária bastante reduzida. Então, a ideia de propor para o Portal do Treinamento esse tema, veio lá com os meus alunos de Scrum Master, porque eu comecei a trabalhar no treinamento na área de humanas, a questão comportamental, que é uma das maiores porcentagens solicitadas na prova de certificação. Inclusive, também no LGPD, se você observar a proposta do ICSIM, você vai ver que a parte aplicada ela é muito maior e tem um peso diferenciado do que a parte técnica. Por quê? Exige que você tenha entendimento da situação, tenha discernimento, busque formas de comunicação e relacionamento para que você tome a melhor decisão naquele momento. Né? No guide do Scrum Master, por exemplo, a gente tem lá 20 e poucas páginas e, no entanto, fazemos uma prova com 60, 70 questões e com pesos diferentes. Então, eu falei, Humberto, vamos fazer um treinamento onde a gente
coloca essas habilidades essenciais para que as pessoas conheçam e vejam se elas estão dentro desse perfil. Só que aí eu fui fazer o seguinte, eu fui para o mercado validar essas 6 habilidades que nós vamos ver aqui. Então, eu conversei com os meus amigos que são gerentes de projeto, com alguns diretores de empresa, com o pessoal de RH, sobretudo, que faz a parte de seleção, né? O RH recebe um pedido da área de tecnologia com um perfil para ser atendido. E aí ele cria ferramentas para selecionar o perfil mais próximo solicitado. Então, eu validei com algumas pessoas, mas isso não quer dizer que isso é uma verdade absoluta, tá? Isso quer dizer apenas que nós temos aqui uma amostragem bastante forte, significativa, que vocês vão ver ao longo da nossa conversa essa noite, e que, sim, você se desenvolver estas habilidades, terá sucesso, com certeza, se você também desenvolver outras que não serão citadas aqui, mas que farão parte do conjunto que é você. Eu tenho que te lembrar que nós somos pessoas individuais, pessoas com personalidades muito diferentes, com um mapa de mundo muito diferente. O meu mapa de mundo nasceu na minha casa, junto da minha família, e ele foi sendo lapidado ao longo da minha vida com as pessoas com quem eu me relacionei, com as pessoas com quem eu trabalhei, com os lugares que eu costumo frequentar, com o tipo de livro, música, teatro, enfim, toda a parte de entretenimento que eu costumo consumir. E isso foi criando para mim um mapa de mundo. E é a partir desse mapa de mundo, do nosso mapa de mundo, que a gente aplica todo o externo. Então, nós mesmos temos que fazer uma seleção, porque nem tudo que é dito como verdade, você precisa ter essa expertise, você precisa desenvolver, porque talvez você já tenha isso em um nível mais elevado e precise prestar atenção em outros pontos. Então, hoje nós vamos ver estes 6 pontos, e que já são bastante interessantes para a gente conversar sobre o que existe mais importante na face da Terra, que são as pessoas. As máquinas, elas são feitas e descobertas, e toda essa parte de tecnologia, ela existe porque existem pessoas, ok? Então, nesse momento, a proposta desse treinamento é nós vermos quais são as melhores ações para que cada um possa ter, nesses tempos incertos, para construir um ambiente de colaboração, um ambiente de virtualização de experiências, que é isso que nós estamos fazendo aqui, e uma carreira saudável através das nossas atitudes. E aí eu vou compartilhar aqui com vocês o meu material, e à medida que vocês forem tendo perguntas, vocês escrevam no chat, que a Adriana vai estar acompanhando, e no final nós vamos ter um momento para essas questões. Nós vamos dividir essa nossa noite, esse nosso treinamento, em 3 partes. Primeiro, eu vou falar um pouco sobre como o cérebro funciona, para você se recordar, ou, para quem nunca viu, ter aí uma parte de aprendizado a respeito do nosso cérebro. E depois eu vou falar das nossas emoções, das emoções básicas do ser humano, que muitas vezes a gente não presta atenção, mas elas estão conosco 100% do nosso tempo e interferem diretamente no nosso comportamento e nas nossas atitudes. E, por fim, num terceiro momento, nós vamos entrar especificamente dentro das habilidades que, como eu disse para vocês, são habilidades que, ao longo da minha carreira, eu fui observando, e fortemente mais quando entrei para o mundo ágil, vamos dizer assim, tá? E aí eu tive uma descoberta também muito grande de pessoas muito sensíveis, pessoas muito interessadas em aprendizado, pessoas que querem realmente construir não só uma carreira, mas uma vida que tenha sentido, que tenha significado, tá bom? Pode ser agora? Compartilhamento. Trazer a nossa tela.
Então, 6 habilidades importantes para os profissionais de TI. Por alguma razão. Ok. Seja bem-vindo ao portal do treinamento. A Adriana já fez boas-vindas a vocês, mas o portal do treinamento, ele visa mais do que atualizar profissionais de TI. Ele deseja contribuir para o crescimento e o relacionamento das pessoas. Por isso, a gente tem uma grade de profissionais que são profissionais de mercado, que estão sintonizados com a realidade, então a gente cresce também com o conhecimento que o aluno traz para a sala de aula, e nós oferecemos para vocês o que tem de melhor em certificação. No portal do treinamento, em todas as turmas, invariavelmente, as pessoas se encontram ou saem de lá com novas amizades e, como diz Humberto, já teve até casamento. Então, a proposta do portal do treinamento é uma proposta bem humanista. Como funciona o seu cérebro? O cérebro, ele é uma parte que traz a lógica e a criatividade. Do seu lado esquerdo do cérebro, você tem todo o processamento linear de todas as informações. Tudo que está no seu cérebro do lado esquerdo diz respeito à sua razão, à sua tomada de decisão, aos seus aprendizados. E aí a gente tem uma experiência de vida armazenada nesta parte do HD. Já no seu lado direito do cérebro, você tem uma visão mais holística, uma visão onde os músicos, as pessoas ligadas às artes, desenho, a parte de comunicação, a parte das emoções, a nossa parte mais afetiva, ela está guardada nessa parte. Ontem, quando a professora Liz Kimura trouxe mapas mentais, ela estava trabalhando com o lado direito do cérebro. E você pode desafiar E você pode desafiar o lado direito do cérebro com coisas que você não faz costumeiramente. Por exemplo, você pode, se você é destro, tenta escrever com a sua mão, a que você usa menos. Quando você vai colocar, por exemplo, uma roupa, presta atenção nos movimentos e tenta fazer diferente, porque você já está no automático. Então, vou colocar uma calça comprida ou vou colocar uma camisa. Eu começo abotoando o primeiro botão e desço. Tem gente que começa de baixo para cima. Tem gente que abotoa o primeiro botão na região do tórax. Então, tente fazer coisas diferentes com coisas costumeiras, que aí você vai, com certeza, estar trabalhando o seu lado direito. Muitas vezes você já foi para o trabalho e você fez um caminho que você queria evitar. Por quê? Aquilo já virou tão rotineiro para você que entrou no automático e a sua porção esquerda falou, mas eu já sei esse caminho. E o seu cérebro, o que ele está fazendo com você? O seu cérebro, ele é preguiçoso. Ele está lá para guardar energia e para te tirar de qualquer dificuldade quando for solicitado. Então, ele não gosta de trabalhar. Ele quer que você fique quieto naquilo que nós chamamos zona de conforto. E aí eu imagino que você está na sua casa, em um lugar variado, uns estão no sofá, outros estão deitados na cama, outros estão sentados numa cadeira ou no escritório. E aí, nesse espaço, só cabe você. E você está confortável. Isso é uma zona de conforto. Então, vamos imaginar que você está na sua casa, que na sua casa tem um sofá de um lugar, porque você mora sozinho. E aí, neste momento, você está sentado lá, e aí você arruma uma namorada ou um namorado, ou recebe amigos na sua casa. Aquele sofá começa a ficar pequeno. E aí você se sente incomodado, porque você tem mais pessoas para sentar e você não tem como oferecer conforto também àquelas pessoas. Você estava na zona de conforto e a partir do momento em que o seu sofá precisa acomodar mais pessoas, você deixou de estar na zona de conforto. Então você começa a criar uma necessidade. E a necessidade é comprar um sofá maior que comporte mais pessoas. E aí você sai da zona de conforto
compra um sofá maior, e aí o seu cérebro se acostuma com o sofá maior. Porque quando você está sozinho, você deita no sofá. Você pega aquele seu travesseiro gostoso, seu cobertor, você curte um pijama, naquele seu sofá confortável. E aí você volta para a sua zona de conforto. Então, o que é que está acontecendo? O seu cérebro se acostumou e começou a trabalhar com o lado esquerdo. Que bom que agora eu tenho mais espaço. Que bom que agora eu estou confortável. E eu vou propor para você um exercício agora, antes de avançarmos nessa questão da lógica e da criatividade. Eu vou pedir para você digitar no chat e vou pedir para a Adriane me falar o que as pessoas estão digitando. Eu vou pedir para você olhar para o ambiente que você está e digitar as cores que você está enxergando nesse ambiente. Como está, Adriane? O que eles estão falando? O pessoal está comentando aqui. Ó, ixi, tá indo rápido, hein? Cinza, azul, claro, preto, amarelo, azul, roxo, branco. Isso! A sala tá cheia. Amarelo, cinza, amarelo, vermelho, que branco. Mais? Digita aí quantas Eu acho cores que todas você as cores enxergar. possíveis já foram, hein? Não, mas aí é a sala de cada um. Eles estão digitando Aí uma cor depois só? aqui, Marcelo Bastos, branco, marrom, preto, bege, azul. Aí o Ricardo Navarro. 4 Eu tenho um cores, ele está estojo de enxergando. 48 canetas aqui ao meu lado. Ah, então tá valendo também, Ricardo. Valendo, tá valendo. Eu tenho um estojo aqui, ó, também, olha só, porque eu trabalho com mapas mentais, então eu tenho aqui um estojo com várias cores de caneta, tem verde, aqui atrás tem branco, tem vermelho da minha camisa, então tem várias cores. Isso é a gente estar sintonizado no ambiente onde vivemos, prestar atenção naquilo que está ao nosso entorno, para sair um pouco desse processamento linear de informações. A parte, então, esquerda do nosso cérebro, ela é responsável pela razão, como eu já disse a vocês, pela análise de dados, pela ordenação sequencial, pela objetividade, números e formas. Vocês acham que isso tem a ver com a profissão que vocês escolheram? Sim, não, talvez? Vamos lá, digitando aí no chat, para a gente tornar essa sala bem dinâmica. Ó, todo mundo respondendo sim. Sim, Sim. Washington, Marcelo, Alex, Daniele, Evandro, Camila, 1428, não sei o seu nome. Wanderson, sim. Muito bem. Tem alguém nessa sala que não é de TI? Advogados, engenheiros? Eu costumo ter muitos profissionais diferentes, por exemplo, na Unicamp, gente que eu nunca imaginei que fosse para esse tipo de treinamento, e vai. Lá tem advogado, tem engenheiro, tem nutricionista, tem alguém diferente? Começando por mim, eu sou advogada, mas eu acho que, na verdade, não é mais fácil ter gente aí de mais, talvez, não vou dizer humanas, né? Porque TI também é humanas, né? Eles estão digitando o que aí? TI? Não, então, aí o que você vê? Que é mais fácil ter gente de TI nos seus treinamentos ou o público em geral? Não, nessa sala que nós estamos agora. Não, sim, mas eu estou te perguntando no geral. Aqui eles Tem ainda estão alguém aqui que não é aqui. de TI? É isso que eu estou perguntando. Além de você que é advogada. Ó, TI, publicitário, Thiago, TI. Deixa eu ver quem mais aqui. Engenharia elétrica, o iPhone K, que eu não sei quem que é. Ou a Camila, sou de TI, mas atuo diretamente com gestão de pessoas. Olha só, que Projetos legal. de RH. Então tem um público diferenciado, né? Tem. Normalmente, aqui no portal, talvez eu imaginava ter uma sala só com pessoas de TI, mas você vê que tem gente que trabalha com TI, é de outra área. Nós temos aí um publicitário, bem-vindo, então, Tiago. A Camila, que é de RH, né? Trabalha para TI, mas é de RH. Tem pessoal de engenharia. Por quê? Porque hoje não dá mais para viver só falando que você é de tecnologia. Você é de todas as áreas, e todas as áreas são de tecnologia. Hoje a gente não consegue mais separar isso.
porque eu agora, por exemplo, estou dando uma web aula e usando a tecnologia. Eu sou de humanas ou eu sou de tecnologia? Eu não sou de nada, eu sou uma pessoa. Eu quero que você veja dessa forma. E o seu cérebro, o lado direito do seu cérebro, ele é o lado que pensa mais nas questões holísticas. Quando a gente pensa em questões holísticas, automaticamente o meu olho já fechou aqui por força da minha expressividade, tá? Mas é pensando em intuição, em imaginação, pensando em coisas aleatórias. É aquela pessoa que fala assim, vamos que vai dar certo, dá uma arriscada, tenta isso, né? É pensar várias coisas para o mesmo problema, é a gente pensar em símbolos e imagens. E aí eu tenho uma coisa para te dizer, é muito importante. Você tem, então, o seu lado esquerdo e o seu lado direito. A sua parte emocional está aqui atrás da sua cabeça. E está num pedacinho chamado amígdala. E o que acontece? Quando você recebe uma informação e é um componente emocional, ele vai fazer todo o caminho até chegar aqui na frente. E aqui na frente está a nossa razão. Então, muitas vezes você age com racionalidade porque o seu caminho emocional demorou um pouco para chegar e pode te atrapalhar ou não nesse poder de decisão. Então, tem um caminhar das emoções aí pelo seu cérebro para que ele chegue junto, para você tomar uma decisão, tomar uma atitude, ter um pensamento mais assertivo em determinadas situações. E aí ficamos assim, um cérebro completo, onde a lógica e a criatividade se completam, onde você precisa, sim, da razão, mas você também precisa da intuição. O que acontece é que, normalmente, nós trabalhamos, a maioria de nós, trabalhamos com essa parte linear do cérebro e esquecemos de desenvolver a parte mais emocional, mais intuitiva, mais subjetiva da nossa vida. Quando você estava na escola, provavelmente as pessoas começaram a te perguntar o que você queria ser quando crescer. E lá atrás, as pessoas já começavam a colocar algumas coisas na sua cabeça sem que você permitisse ou se apercebesse, mas ficava lá armazenado. Como, por exemplo, fulano adora matemática, ele vai ser um bom engenheiro. Ciclano odeia matemática, ele vai para a área de humanas. Talvez ele seja um professor de português, ou ele trabalhe com alguma coisa de escritório, administração, mas conta não é com ele. Então, as pessoas, inclusive nós, pais, aqueles que já têm aí uma experiência materna ou paterna, a gente começa a colocar no cérebro daquela criança que está conosco algumas coisas que nós achamos e que fica armazenado na parte racional dele. E aí, quando é a fase adulta, que ele tem o poder de escolha, você se surpreende quando ele decide por uma coisa diferente daquilo que você vinha observando ao longo do crescimento daquele indivíduo. Então, é por essa razão que eu peço a vocês que prestem atenção nos dois lados do seu cérebro. Quando a gente põe atenção naquilo, quando coloca foco, você tem a capacidade de perceber como você funciona. E se você sabe como você funciona, você tem a capacidade de tomar as melhores decisões. E eu aviso vocês uma coisa, nós sempre tomamos as melhores decisões. As melhores decisões são aquelas que nós tomamos naquele momento em que elas precisam ser tomadas. A sua intuição, ela traz à tona alguns componentes que você talvez não consiga levar tanto à racionalização e você não sabe por quê, mas você vai fazer sempre a decisão certa, considerando, logicamente, todos os aspectos de um determinado problema. E aí a gente vai falar um pouco agora das emoções. As nossas emoções
segundo o Eric Berne, nós temos 5 emoções essenciais. Essas emoções, elas são emoções básicas em todo o ser humano, elas estão presentes em todo o ser humano. E o Eric Berne, ele é médico e psiquiatra, e ele diz o seguinte: independente do lugar onde você esteja nesse mundo, você tem essas 5 emoções. Essas emoções, elas são a raiva, o medo, a tristeza, a alegria e o afeto. A raiva, o medo, a tristeza, a alegria e o afeto. Bom, que eu falei: raiva, medo, alegria, afeto e tristeza. Então, são 3 emoções que a gente considera negativas: a raiva, a tristeza e o medo. E ficamos com 2, o afeto e a alegria, imaginando que nós estamos, então, em desequilíbrio. Mas nós vamos ver aqui que o seu corpo, ele é formado de uma forma que nada está em desequilíbrio. Você pode conhecer mais ou menos daquilo. E a raiva, eu até trouxe isso anotado, porque geralmente nas sessões de coaching eu utilizo essa informação aplicada. E hoje eu precisei dela um pouquinho mais teórica. Então, me permitam, eu vou aqui ler algumas coisas. Quando você pensa em raiva, que movimentos ou que atitudes lhe vêm à cabeça? Podem ir escrevendo e falando, mas provavelmente você está pensando em movimentos violentos, você está pensando em movimentos de ataque, ou para atacar mesmo, ou para você se defender. A sua força corporal, ela se amplifica, e a raiva, ela se manifesta em muitas situações como uma força vital. E a raiva, ela está presente em você para te proteger, porque ela vai te ajudar a driblar as adversidades. Mas como isso, Malu? A raiva vai me ajudar a driblar as adversidades. Porque no momento em que a raiva se fizer presente em você, usada de uma boa forma, ela é um sentimento, uma emoção espontânea, natural, e ela pode defender você de algumas adversidades que cruzarem o seu caminho. A segunda emoção que eu trago para você agora é o medo. E aí até coloquei esses emojis para quando a gente utilizar nos nossos trabalhos, nas nossas mensagens, vocês se lembrarem dessas emoções, tá? Eu fiz questão de pegar emojis bem conhecidos para que vocês se lembrem no uso deles no dia a dia, tá? O medo. O medo, olha que coisa interessantíssima. O medo é o que estimula a nossa criatividade. Nesse momento que nós estamos vivendo, tem alguém aí que está livre do medo? Tudo que você faz hoje não sabemos o que vai acontecer, o mundo está mudando, nada será o mesmo, as pessoas estão em casa, só saia de casa protegido, fique em quarentena, meu Deus, me mandaram para home office, me colocaram de férias e não era época de férias, o que vai acontecer comigo? Então, o medo está presente fortemente nesse nosso momento, e o medo, ele é muito importante para ensinar o ser humano sobre a importância dos limites e da autopreservação. Então, passar num farol vermelho, você tem medo. Você está se autopreservando quando isso acontece. Então, o medo é um limitador que te protege. E é em nome da preservação que o ser humano inventou a roda e o fogo. E o medo contribui e muito para a evolução dos indivíduos. Eu acho fantástica essa emoção, porque ela é uma emoção muito positiva. Um ser humano sem medo, ele seria um ser humano completamente desmedido e fazendo tudo que lhe viesse à cabeça, sem pensar no outro e sem pensar em si próprio. Então, neste momento, salve o medo, que está liberando a nossa criatividade. Eu tenho coaches, por exemplo, que trabalham com costura criativa. Elas não estão conseguindo vender os seus produtos, mas elas estão conseguindo vender máscaras de proteção.
Então, existe N formas de você aproveitar o medo para um aspecto positivo, buscando uma solução para um problema que você tenha. E aí vem daí uma frase muito célebre, por exemplo, trabalham na crise, você cria. Eles não estão conseguindo situações positivas para emergir máscaras de proteção e respirar. E quando você respira, então você tem um universo diferente. N formas de você aproveitar o medo. Um aspecto do medo é timidez, constrangimento, vergonha, ansiedade e desconfiança. Então, quando eu recebo um coach, por exemplo, ele diz: eu tenho medo de falar em público, eu já sei quais são as emoções que eu vou trabalhar nele para que ele consiga vencer esse medo e troque o medo por confiança. O nosso próximo emoção é a tristeza. A tristeza, ela está ligada à condição de vida ou à perda de algo real, de algo palpável. O que nós perdemos agora? Nós perdemos a nossa liberdade de ir e vir, estamos teoricamente presos, porém temos a chave da porta. Nós podemos sair. Só que se você sair, você pode ser contaminado por um vírus. E aí, onde você fica? Você quer sair, quer ficar em casa? Muitos ficam: eu estou tão triste porque eu não consigo sair. Não, você pode, você não deve. É diferente, tá? Então, é um período longo de tristeza, você deve prestar atenção, porque pode te levar a uma depressão, principalmente nesses tempos em que nós estamos. E a tristeza sinaliza que algo precisa de cuidado. Olha que bonito. Então, toda vez que você ficar tristinho, perceba se em você não tem alguma ferida que precisa ser tratada. Eu estou triste, eu não sei por quê. Silencia, que você vai encontrar uma resposta. Aspectos da tristeza: depressão, retração, nostalgia e muitas vezes até o desespero. A pessoa perde a noção e fica completamente sem saber o que fazer, tá? E aí a gente toma um cuidadinho especial nesse caso. Presta atenção nessas emoções em você, tá? A alegria finalmente chegou, né? Chegou a alegria. A alegria é o lado prazeroso da vida, né? É aproveitar a vida, é poder partilhar os momentos de bem-estar com os amigos, com as nossas pessoas queridas. É um momento de você celebrar suas vitórias. Não importa o tamanho da sua vitória, ela é uma vitória. Então, celebre, compartilhe, sorria mais, abrace mais, escreva coisas bonitas, aprecie a natureza. Qualquer vitória precisa ser celebrada, inclusive este momento. Nós estamos juntos, deve ter o quê? Umas 40 pessoas aqui na sala, Adriane? Adriane silenciou. Nós estamos com 51 agora e ainda temos no YouTube também. O pessoal está assistindo, Malu. Tem uma transmissão pelo YouTube? Ao vivo, sim. Oba! Então nós estamos numa egrégora de pessoas que estão procurando capacitação, que estão procurando se melhorar, que estão olhando para si e especialmente nesse treinamento, habilidades não técnicas. O que é que eu vim fazer aqui? Como é que isso vai me ajudar? Então, este é um momento de celebração, com certeza. Um momento de celebração para mim, como instrutora desse momento, para o pessoal do portal do treinamento, que aceitou essa proposta, e para todos vocês que estão aqui. Se fosse usar uma frase, eu usaria Roberto, né? Hoje eu estou aqui vivendo este momento lindo. E tem tantas outras músicas que a gente pode colocar aqui para celebrar esse momento. Então, alegria. E o nosso a nossa quinta emoção é o afeto. O afeto é uma emoção presente em todas as relações amorosas e fraternas. É possível perceber o afeto nas relações com a família, com os amigos, em relações românticas, em relações com colegas de trabalho. Nós temos mais afeto por um ou por outro, mas lá a nossa escolha é sermos profissionais. Mas o afeto, ele aparece em todas as nossas relações. E
essa emoção, ela engrandece a alma. É uma coisa que sai mesmo, assim, de dentro de você. Você sabe quando o seu olho brilha, quando a sua respiração ela é diferente, quando você tem um olhar compreensivo e ela está relacionada ao carinho e ao prazer. E aspectos do afeto, solidariedade, estamos sendo muito agora compartilhando vaga de trabalho, fazendo doações, ligando para um vizinho para perguntar se ele está precisando de alguma coisa. Este momento é um momento corporativo solidário. Vocês com certeza receberam o post desse treinamento e lembraram de alguém e passaram para essa pessoa. É um momento de comoção. Afeto é esperança, afeto é amor, é paixão, afeto é curiosidade. Como é que essa planta nasce? Por que esse peixe nada? Como funciona o meu pulmão para que eu possa receber o ar e me manter vivo? Então, essas são as 5 emoções presentes na nossa vida e que às vezes a gente esquece de dar atenção. E é importante que a gente tenha esse olhar. A nossa proposta aqui hoje é que você olhe para você. Então, eu já te falei de como o cérebro funciona, eu já te apresentei as 5 emoções básicas de todo o ser humano. E eu quero te lembrar que pessoas se conectam com pessoas, e é por isso que nós estamos aqui juntos nesse momento. E eu vou ler uma história para você. E aí o nosso próximo chat, quando eu terminar de ler a história, eu vou te fazer uma pergunta, e eu aguardo que você tenha algumas respostas para dar, até mais de uma, tá bom? Eu já trabalhei para um chefe extremamente vaidoso. Sua principal preocupação não era o negócio ou o time, mas a sua imagem. Era controlador sobre o que a gente poderia apresentar para a liderança e fazia questão de apresentar ele mesmo tudo que fosse positivo ou interessante, chegando apenas o resto para a equipe. Ele tinha um ciúme terrível de um outro diretor e fazia de tudo para garantir que a vida desse diretor não fosse fácil, já que dependia da nossa equipe para alguns processos. Todos sabiam que era um pecado mortal contrariá-lo em público ou discordar das suas incríveis ideias. Uma vez em um café, na frente de todos os gerentes, ele se gabou que no emprego anterior conseguiu demitir uma funcionária de compliance que, segundo ele, só enchia o saco e atrapalhava. Esse comportamento gerava um sentimento horrível no time. As pessoas faziam as coisas para agradá-lo e não o que era o melhor para o negócio. Havia pouca inovação, pouca união e quem podia ia embora. Ter um membro tão tóxico sentado na cadeira do líder fez com que as pessoas perdessem a confiança e a fé em todo o sistema. Isso acabou afetando fortemente o resultado e a pesquisa de clima do time, o que acarretou na saída do tal chefe. O estrago, contudo, levou anos para ser reparado. Qual emoção foi mais forte em você ao ouvir este texto? Pode digitar e a Adriane vai me falando. Uhum. Tristeza, raiva, o pessoal comentando aqui, a Camila, tristeza, a Karen, raiva, tristeza, o Alex, Ulisses, tristeza, em geral, tristeza e raiva, professora. E ninguém tinha medo desse moço? Nem. Ai, que medo! Todo mundo é tristeza ou raiva. Será que eu vou ser a próxima vítima? Ai, que medo! Então, tristeza e raiva. Por quê? Professora, até a Camila comentou assim, eu tive um chefe parecido, né? Eu tive um chefe assim. Quem nunca? Quem nunca? Né? E nós estamos aqui hoje, então, falando de pessoas. Mas essa pessoa aqui, ela pode ser trabalhada.
ela pode melhorar, ela pode mudar. A questão é que nós temos um julgamento. Então, às vezes, nós entramos numa empresa por um currículo excepcional e somos demitidos dessa mesma empresa pelo nosso comportamento. Essa história, ela aconteceu de verdade em uma das filiais do Facebook e foi publicada no LinkedIn por uma pessoa da área comercial. Então, é uma história pública. Uhum. E que provocou medo, tristeza e raiva. Nunca numa história dessa nós vamos ter sentimento de alegria e de afeto. Mas quando a gente entrega o nosso trabalho, quando a gente entrega aquele sistema que o cliente está esperando, quando a gente entrega o produto, quando a gente bate a meta, nossa, a gente fica maravilhado. E por isso que entra a alegria e o afeto, por isso que você tem que comemorar suas vitórias, por isso que você precisa, sim, reconhecer que todas essas emoções, elas estão aí para, de alguma maneira, te proteger, inclusive de pessoas como essas que a gente encontra nos dias no nosso dia a dia. Eu fiz um trabalho na Mercedes, chamava Círculo de Ações Participativas. Eu fiquei quase 3 anos com esse trabalho e, basicamente, era um trabalho de escuta ativa. Eu recebia alguns membros da equipe e nós tínhamos todo um processo e era para falar do chefe, era para falar do supervisor, era para falar do gerente. Depois eu compilava essas falas em 3 níveis. O que é para ele parar de fazer, o que é para ele fazer e o que é para ele continuar fazendo. E uma das histórias que mais me intrigou nesse tempo em que eu fiz esse trabalho é que os funcionários tinham um gestor que ele falava, olha, eu estou super à disposição de vocês, super à disposição. Ele diz isso, só que quando a gente vai na sala dele, ele nunca está. Um outro que, no ambiente de fábrica, você procurava ele para conversar e ele saía caminhando pela fábrica e a pessoa, né, o colaborador dele, tinha que acompanhar o passo dele se ele quisesse, pelo menos, falar o que ele tinha em mente. Então, quando você pega esse tipo de resultado e diz para a pessoa, eu era, no caso, a mediadora, né? Eu era mediadora, e diz para a pessoa, e depois ela assumir um compromisso de voltar comigo 1 ano depois com um comportamento diferenciado, nossa, isso é fantástico. E tão fantástico que uma das equipes falou assim, olha, o nosso chefe, a gente se preocupa muito com ele. Ele fuma demais, ele não aguenta jogar bola com a gente e ele tem filhos pequenos. Não dá para conversar com ele muito perto, porque o cheiro de cigarro é horrível. E aí isso foi passado para ele e 1 ano depois essa pessoa tinha parado de fumar, tinha começado a jogar bola com o pessoal e estava praticando atividade física. Então, as pessoas, elas podem mudar. E aí, de repente, delas quererem essa mudança. E por conta disso, é que a gente vai trabalhar as 6 habilidades importantes para os profissionais de TI dentro da... Professora, antes de mudar o assunto, eu posso só comentar 2 aqui, que são pessoas que estão falando aqui no YouTube, e aí só para também eles poderem participar aqui conosco. Oba. Então, uma aqui é o Vitor Augusto, ainda sobre a história compartilhada no Facebook e tal, ele comenta assim, eu tive o sentimento de alegria, pois ele foi expulso, né, da equipe. Então, também é um outro sentimento aí que o pessoal externou somente tristeza, raiva, enfim, né? O Alex falou medo aí, mas esse aqui, o Vitor, ele falou da alegria. Que bom! E aí nós temos uma outra pessoa aqui que comenta, professora, a senhora comentou sobre a egrégora. Teria como comentar um pouco mais, tendo em vista que ouço muito nos meus estudos místicos? Acho que ele acabou se interessando de uma forma mais aprofundada. Se puder comentar só alguma coisa, mas eventualmente Sim. direcionar para o seu canal, enfim.
No final eu vou dar, já passamos as redes sociais no início, né? Mas depois eu vou no final dar o meu telefone, inclusive com o WhatsApp, pode me mandar essa pergunta. Então, a gente usa a palavra egrégora quando é assim usada nos meios místicos, mas egrégora quer dizer um círculo virtuoso de algo que está acontecendo. Então, agora, por exemplo, nós estamos em egrégora, todos canalizados e focados por um aprendizado para estarmos juntos no momento de desenvolvimento profissional. Então, estamos em egrégora pela comunhão do nosso sentimento, pela comunhão da nossa intenção. Mas posso responder depois, ela me manda isso no WhatsApp e aí eu falo. Tá ótimo. E uma Quem foi última... que perguntou? Ele chama... Senhor Vê Tudo. Eu acho que deve ser o login dele, né? Enfim. Tá bom. Depois o Senhor Vê Tudo também ouve tudo, ótimo. Bom, e a Camila aqui, um último comentário, antes da gente passar, então, ela fala aqui, acredito muito na avaliação 360, mostra aos líderes que eles não só avaliam, mas também são avaliados, e precisam muitas vezes melhorar suas atitudes. Né? Sim. E esse é um componente, Camila, né? E esse é uma ferramenta, Camila, que levada a sério, aplicada com responsabilidade, ela tem resultados fantásticos. Uma ferramenta, por exemplo, muito utilizada. A aplicação dela é semestral numa grande rede de materiais de construção que nós temos aqui no nosso país, uma rede francesa. E os colaboradores, quando você conversa com a equipe, eles não têm nenhum receio da ferramenta. É uma ferramenta que preza por uma relação onde os dois lados podem mudar. Então, depende do nosso posicionamento diante daquilo que está sendo avaliado. Então, existem muitas coisas e todas elas podem ser positivas. Né? Você pode falar, poxa, é verdade. Eu vou tentar mudar, eu vou mudar, ou isso eu não concordo, e por que eu não concordo? Tem também esse posicionamento, mas eu acredito muito que as coisas, elas são feitas para provocar uma mudança, e mudanças são sempre para melhor. Sempre para melhor, mesmo que a gente não compreenda nesse primeiro momento o que é que está acontecendo. Então, perguntas de coisas de RH aí podem contar aí com a Camila para ajudar. Olha a nossa primeira habilidade importante, reconhecer suas virtudes e seus defeitos. Aí a gente tem que olhar para a gente mesmo, a gente está falando aqui de autoconhecimento. Eu posso perguntar para você assim, quais são os seus defeitos? Ou posso pedir para alguém, você pedir para alguém e eu pedir para alguém apontar os meus defeitos. Com certeza, a pessoa vai apontar uma lista grande de coisas que ela não gosta em mim, e eu sou algoz de mim mesma, então eu também vou dizer, eu sou tímida, eu não sei falar muito em público, eu não sou muito bom em artes manuais, eu não sei criar slides bonitos e poderosos, falar em código para mim não dá certo, encodar é muito maçante, e é isso daí, enfim, você tem que, numa lista de coisas, a gente tem a tendência de falar, de enxergar mais os nossos defeitos. Só que eu estou fazendo aqui uma proposta hoje para você, hoje é terça-feira, até sexta-feira. Faça uma lista de todas as virtudes que você enxerga em você. Isso é o tal do empoderamento. Empoderar-se é você saber daquilo que você é bom, que você é capaz. Quando você chega numa entrevista de emprego e alguém te fala, por que eu devo contratar você? Se você tiver consciência das suas virtudes, você sabe dizer sem nenhum constrangimento, sem ser pego de surpresa, porque você é a melhor pessoa para aquele cargo. As suas virtudes é que vão nortear
as suas relações pessoais, as suas relações de trabalho, as suas entregas. É claro que nós não somos perfeitos, devemos pensar que somos como um barro na mão de um oleiro. Quanto mais ele molha, mais formas ele pode dar. Às vezes, depois de formado, o barro seca, quebra, ele tem que começar a fazer a peça novamente. Aí já não tem mais aquela quantidade de barro. Aí ele tem que pensar numa peça diferente. Isso é você, isso sou eu. Até sexta-feira, faz uma lista com as suas virtudes. Como que você faz isso? Da seguinte maneira, deixa do seu lado, de preferência, um caderno e uma caneta. Por quê? Quando você está escrevendo, você coloca outros sentidos na escrita. Sentidos sensoriais. É o seu visual, é o tato sinestésico. Você também está trabalhando com a sua mente, então, digamos que você tem aí uma mente, entre aspas, auditiva, e você está prestando atenção, você está atento. Então, diariamente, perceba uma virtude, perceba uma qualidade, corre para o seu caderninho e escreva. Na sua mente, pode ser que apareça assim, eu não vou colocar essa não, é o seu lado esquerdo falando. Avisa ele, olha, é para eu escrever as minhas virtudes. E agora eu acho que elas são reais. E são. E escreva. Você vai ter um sentimento em relação a isso muito diferente, porque você está neutralizando uma voz que bloqueia você e que te limita. Então, é muito importante, nessas habilidades que você vai ver aqui comigo hoje, reconhecer as suas virtudes e os seus defeitos. E a pergunta que eu tenho para você agora, que é a lição de casa, não é para você responder agora, não, é quais são os seus pontos fortes e quais são os pontos que você precisa melhorar. Quais são os seus pontos fortes e quais são os pontos que você precisa melhorar. Ser agente de mudança. Ser agente de mudança é uma coisa bem interessante, porque muitas vezes a mudança ela é difícil. Principalmente quando você gosta da situação que você está, quando você está na sua zona de conforto. Lembra no início da nossa conversa a respeito do sofá? Então, quando você está na sua zona de conforto, e aí mexeram no meu queijo. Essa semana eu tive uma experiência, digamos assim, pequena, mas valorosa. Eu preciso gravar vídeos. E eu fui convidada para gravar um vídeo para uma instituição que atende mulheres com câncer de mama. Elas ou tiveram a doença, estão curadas, ou estão em tratamento. E então a moça que é responsável pelas redes sociais me pediu, porque elas não podem frequentar as reuniões, e elas são do grupo altamente de risco, né? E então elas já estão confinadas aí há 4 semanas, sem poder sair de casa e tal, e sem participar das reuniões, e eu não tinha como fazer a tal gravação, eu não tinha outro instrumento. E eu falei assim, poxa, acho que agora é a hora de eu dar vazão a uma ideia antiga que eu tenho, que é gravar podcasts. Mas eu não sei nada de podcast. Tá ok. Então, eu me pus a estudar a respeito de podcast e comecei, ao invés de enviar, ela me pediu um vídeo. Ao invés de enviar um vídeo, eu envio áudios todos os dias. Com esses áudios, eu exercito enviar uma mensagem em menos de 2 minutos. Eu pratico a escrita, vocês vão ver mais lá na frente, eu sou professora de escrita criativo e eu sou estudiosa de storytelling. Então, eu pratico a minha escrita e eu tenho uma meta e um foco, que é mandar uma mensagem, um áudio de motivação diariamente para essas mulheres no período da manhã. Concluindo,
Eu não sabia nada de podcast, eu aprendi algumas coisas, eu aprendi a editar áudios, eu estou me desenvolvendo profissionalmente e as moças e as senhoras que recebem esses áudios começaram a interagir no grupo de WhatsApp de uma maneira mais positiva no mesmo canal que eu, com áudios. Então, ser agente de mudança é uma coisa que você pode perceber e talvez você sozinho aí no seu trabalho, no seu escritório, com pequenas dicas, comportamentos e formas sutis, você vai conseguir promover mudanças em si e no outro. Experimentar é a palavra. Malu, eu vou experimentar. E se não der certo? A gente começa de novo. A gente busca outro canal. A gente tenta outra vez. É como andar de bicicleta. Você aprende e nunca mais esquece. Mas só que você deixa de praticar. Então, quando você volta depois de um tempo, as primeiras pedaladas, elas são meio em desequilíbrio, mas depois você consegue ir. Então, ser agente de mudança é pegar a sua melhor porção e evitar ser resistente. Tenta. Se não der certo, você muda. Saber ouvir. Saber ouvir é verter sobre o outro atenção. Escutar é diferente de ouvir. Fala que eu te escuto. Você escuta, mas não ouve um processamento. Quando você está de fato ouvindo, você está vertendo sobre o outro a sua atenção. E a pessoa percebe. Aqui entram alguns outros componentes. Primeiro, eu quero falar a respeito de comunicação. A comunicação é responsabilidade de quem está falando. Então, se eu não me fiz entender, eu sou a responsável por isso. Quando você diz para o outro, eu pensei que você estava dizendo isto ou aquilo, você poderia ter repetido o que ele disse para se certificar que você estava entendendo corretamente e dando a oportunidade ao outro de encontrar uma forma para se colocar melhor. Saber ouvir é uma coisa extremamente treinável. Eu me lembro que alguns anos atrás, muitos anos atrás, eu conheci o Ricardo Semler, que é dono de uma empresa brasileira, que escreveu o livro Virando a Própria Mesa. É um livro bem antigo, depois disso já vieram outros livros, inclusive ele está de um jeito diferente. Ele, como administrador, foi o primeiro que tirou as paredes que as pessoas viviam trabalhando como se fossem gaiolas. Então, ele tirou tudo na empresa dele, ele entrou com uma proposta de que pode trabalhar no jardim, você pode fazer reunião em salas diferentes, a cada dia você vai sentar em um lugar aí dentro do seu escritório. E no livro do Ricardo Semler, ele tinha determinado para a vida dele algumas metas que ele cumpriria até os 35 anos. E aí foi o meu primeiro contato com meta. Eu pensei, bom, então eu vou ter uma meta também. E a minha meta foi falar menos e ouvir mais. Quis Deus que eu fosse palestrante, professora, escritora. E aí eu treino isso até hoje. Algumas pessoas que me conhecem falam que eu falo pouco. Eu ainda acho que falo muito, porque eu quero treinar muito o meu ouvido. E eu quero compartilhar com vocês duas experiências que eu tive esse ano. Eu sempre quis fazer meditação e nunca me arriscava, porque toda meditação, as que eu via, tinham a proposta de ter um lugar em absoluto silêncio, ter que colocar objetos, coisas coloridas, e você ficar, não, aquilo não era para mim. Aí eu fui procurando algumas coisas e eu achei. Minha primeira experiência com o silêncio foram 6 horas sem falar. Eu achei que o mais difícil era silenciar a minha boca e o mais difícil foi silenciar a minha mente.
depois eu passei para uma experiência de 8 horas, depois eu passei para uma experiência de 12 horas, e agora, durante o carnaval, eu fiquei 6 dias sem falar. E foi uma experiência fantástica. Com certeza, eu pude, nessa experiência, aguçar os meus ouvidos, especialmente com sons da natureza. Então, hoje, aqui em casa eu tenho o apelido de Nariz Supremo, por conta dos cheiros e aromas, e também de ouvidos supremos agora, né? Porque eu estou aprendendo a ouvir mais, e ouvir mais, lembre-se, é prestar a atenção em tudo que está à sua volta, e principalmente quando você está conversando, prestar atenção no outro. E a pergunta que eu quero deixar para você hoje é: para desenvolver uma escuta ativa, o que é que você vai ganhar com isso? Se você desenvolver uma escuta ativa, o que é que você vai ganhar com isso? E eu quero te avisar que o seu corpo não gosta de perder nada, nenhuma caloria. O nosso sistema não foi feito para perder, nós gostamos de ganhar. Para desenvolver uma escuta ativa, o que eu ganho? A nossa quarta habilidade é saber negociar. Estamos numa relação sempre que o ideal é que seja uma relação ganha-ganha. A nossa vida ela é cheia de contratos. São contratos com a nossa família, são contratos com o nosso parceiro, são contratos com os nossos filhos, são contratos com os nossos fornecedores, são contratos lá no nosso trabalho. E muitas vezes, você negocia coisas do seu trabalho muito bem. Mas como você negocia coisas para você? Você abre mão para conhecer aquilo que você, para conseguir aquilo que você quer? Ou você estipula uma relação onde a relação é predadora? Você quer abater a presa e só você ganhar? Isso pode ser um perfil. Eu já dei aula numa universidade de gestão de conflitos e negociação, e eu tinha um aluno, ele trabalhava numa dessas grandes clínicas populares de medicina, a pioneira. E quando nós fizemos uma simulação de negociação, uma menina da sala extremamente calada resolveu negociar com esse rapaz. E ele tinha um perfil predador. E ele não teve dó nem piedade. Então, assim, a gente tinha uma bancada, eles tinham um estudo de case, ela estava fazendo uma ponta, ele a outra, e tínhamos algumas pessoas na sala que ia observar dentro dos perfis de negociadores. E ele realmente, ela não estudou o negociador dela, o oponente dela. Ela não estudou o perfil, ela não estava preparada para os avanços, ela não tinha segurança de voz, de postura. E aí, o que aconteceu? O predador. Então, aprenda a negociar. E se coloque numa maneira, numa posição onde as duas partes devem ganhar, em qualquer tipo de relação que você tenha. E aí, a Adriane, que é advogada, sabe, e pode até contribuir com alguma fala, da importância de você negociar corretamente. Porque quando você negocia corretamente, as partes ficam satisfeitas. E aí temos o sentimento, a emoção de alegria e de afeto. E não temos raiva, tristeza ou medo por algum negócio ou alguma associação que fizemos indevidamente. Desenvolva isso em você, porque é fundamental e é super importante. A gente negocia 100% do nosso tempo. A sexta habilidade é a flexibilidade. E aí a gente já está se aproximando do final do nosso webinar. E ser flexível. Não são as espécies mais fortes que sobrevivem, nem as mais inteligentes, e sim as que são suscetíveis à mudança.
Se você consegue trabalhar a mudança de uma maneira menos dolorida, lembra lá ser o agente de mudança? E você tem flexibilidade, jogo de cintura, adaptabilidade. É muito comum em ônibus de empresa, e eu já presenciei isso várias vezes, aqui na região da ABC, onde eu moro, tem várias empresas que têm ônibus de transporte para os seus colaboradores. E eu já prestei serviço na Volkswagen, já prestei serviço na Mercedes, então eu já utilizei esses ônibus. E é constrangedor quando você chega no ônibus, ocupa um assento e a pessoa fala, aquele era meu lugar. O que você está fazendo na minha mesa? Você dorme no mesmo lugar da cama todos os dias? Na sua casa, o seu lugar na mesa é o mesmo? E você cobra que ele seja seu? Então, lembra-se do que eu estou te falando aqui, ó. Não são as espécies mais fortes que sobrevivem, nem as mais inteligentes. Sim, as suscetíveis a mudanças, porque a sua empresa, ela não te contrata porque você é o todo-poderoso ou o mais inteligente. Ela contrata pessoas comuns para fazerem tarefas, para fazerem serviços, para que elas sustentem os seus negócios. Então, pessoas que são flexíveis, que se adaptem muito bem às situações, ela tem uma maior probabilidade de diminuir o sofrimento e aumentar o nível de felicidade, o seu nível de felicidade. E aí eu estou dizendo para você com todas as letras. Hoje, felicidade é científica. Felicidade é possível medir. Malu, como é que eu faço para ser flexível? Como é que eu faço para me adaptar às situações? Bom, pergunta para você responder. Quais são as coisas que pertencem a você, verdadeiramente? Olhe para você e veja como você está reagindo aí em algumas situações. Se você não está sendo apenas teimoso, indo por um caminho sem evidência de que aquele caminho pode ser o melhor. Flexibilidade é uma das coisas que nós estamos aprendendo a valorizar neste século XXI. E a gente já está chegando aqui no final do nosso trabalho. Visionário. Ser visionário é a sexta habilidade que você deve desenvolver. Nos meus alunos da Unicamp, eu dou aula de escrita criativa na Unicamp, só para pessoas maiores de 40 anos. E dou aula de gestão de conflito, comunicação e negócios no MBA de gestão da saúde. E aí eu sempre falo para os participantes das minhas aulas o seguinte: a única coisa que eu posso te dar nas minhas aulas são os meus olhos. Eu estudei mais de algum assunto que você, e a minha função aqui é você fazer ganhar pernas. E se você já passou por um processo de coaching, e o seu coaching não te deu pernas, porque por um tempo a gente vai te orientando, te amparando para você caminhar. Mas depois você tem que ampliar a sua visão. É por isso que algumas pessoas, elas descobrem negócios inusitados. Porque elas acompanham tendências, porque elas acompanham os números do mercado de um determinado segmento, porque elas arriscam, são capacidades empreendedoras, elas arriscam, mas não se jogam ao vento. Elas correm riscos calculados, elas fazem estudos, elas conversam, presta atenção nisso, elas conversam com pessoas diferente da forma como elas são. Porque nós temos a necessidade de andar em bando. E é muito fácil eu encontrar um semelhante. Alguém que pensa igual, alguém que comunga das mesmas ideias que eu, mas aquela pessoa que me desafia,
é a que vai contribuir para que eu me torne uma pessoa visionária. E aí, quando você é visionário, você se antecipa a algumas coisas que podem acontecer, por exemplo, na sua carreira. Hoje eu estava conversando com um colega que trabalha num grande banco e ele falou assim, tem muita gente em casa e o meu chefe já avisou que quando tudo isso passar, alguns cortes serão feitos na empresa. E eu disse, mas por quê? Porque segmento de banco? Porque banco não gosta de perder dinheiro, banco quer ganhar sempre mais e mais. Bom, eu não sei se é verdade o que esse gestor anunciou, mas o que eu posso dizer para esse meu colega é o seguinte: prepare-se todos os dias para ser dono da sua carreira. Hoje surgem novas profissões a todo momento. As escolas, por exemplo, estão tendo que se adaptar a um formato EAD, inclusive para alunos de primeiro grau. E aí? Como é que nós vamos fazer? Será que aquele aluno que está lá, né, um adulto, vamos pensar num adulto, fazendo uma aula EAD, ele não precisa ter muito mais disciplina do que um aluno que está na frente de um professor? Será que essas perguntas que eu estou fazendo para você, após cada habilidade, que eu solicitei que você sugeri que você fizesse até sexta-feira, quantos de vocês realmente assumirão o compromisso pessoal de fazer? Como é que está o seu LinkedIn? Vai ter um webinar de LinkedIn. Seu LinkedIn está atualizado? Você está olhando para ele com amor, com carinho, com afeto, com alegria, para depois você não ter sentimento de medo, tristeza e raiva? Então, ser visionário é olhar com amplidão para uma situação, problema ou tendência e olhe para você. Você faz isso pela sua empresa, faz isso para você. Tá bom? E eu quero trazer para você também um outro exemplo de visionário. Você já ouviu falar em drive-thru de material de construção? Pois é. Eu conheci uma pessoa que trabalha num grupo de material de construção e essa pessoa assumiu uma loja enorme, uma mega loja. E aí ele colocou nos planos e metas dele como diretor que ele iria fazer um drive-thru para alguns produtos, somente para alguns produtos que são essenciais numa obra. Ele mapeou quais eram os produtos que mais vendiam, quais eram os produtos mais vendidos quando a loja abria, e ele viu que eram produtos básicos, como pedra, areia, cimento, ferro, e ele projetou para o ano seguinte, que até o final do ano seguinte, ele entregaria um drive-thru para uma loja de material de construção. Os diretores das outras unidades, das outras filiais, se assustaram com essa ideia. E eles seguiram em frente. O que você acha que está acontecendo agora? Que a loja dele está fechada? Você acha que as pessoas não estão usando esse drive-thru para se abastecer e para continuar trabalhando? E para a carreira dessa pessoa, o que você acha? Então, a pergunta para você responder é: o que faz você se sentir motivado? O que faz você se sentir motivado? E aí você vai ver que ser visionário é fácil. Nós estamos, por exemplo, aqui no portal do treinamento, a LGPD ainda não entrou em vigor e já faz mais de 6 meses que nós estamos formando DPOs. Existe, inclusive, a Associação Nacional de Profissionais de Proteção de Dados, cujo o Humberto, que é o CEO do portal do treinamento, participa, a Adriane participa, o professor Davis, que faz parte da equipe, participam. Vamos precisar de DPOs quando a lei de proteção de dados vier? Claro que sim.
E se isso for o seu desejo e você estiver pronto, você terá uma oportunidade. Fácil assim. Bom, nos últimos minutos da nossa conversa, podem postar as perguntas aí, a Adriane vai abrir para mim algumas. Eu sou a Malu Monteiro, como a Adriane já falou. Eu faço sessões individuais de coaching e de mentoria. Tem um projeto que eu acho muito interessante, que chama Conversas Face to Face, que eu convido as pessoas para conversarem comigo presencialmente. Eu faço um encontro mensal, escolho um tema e convido as pessoas para conversarem. Esse projeto já existe há 3 anos, então diretamente eu já impactei mais de 1.000 pessoas que frequentam esses encontros mensais, e é um projeto assim, que me dá muito, muito, muito prazer, porque a gente estimula a comunicação, o debate, o argumento e a proximidade entre as pessoas que estavam muito aí nos meios virtuais, né? Era celular o tempo todo. Nesse encontro, não preciso nem pedir para desligar o celular. Nesse momento, nós estamos em stand-by. Eu tenho um workshop que se chama de escrita criativa e afetuosa, que se chama Liberte o Escritor que há em você, voltado para pessoas que querem e gostam de escrever, ou que têm intenção de escrever, mas têm medo. Então, eu trabalho a questão do medo com a escrita e trabalho a questão da criatividade. E é um workshop pequeno, em até 3 horas você consegue escrever 3 textos, então você sai produzindo. E esse curso, por exemplo, é um curso que faz parte da grade semestral lá da Unicamp. Então, eu vou a cada semestre para Campinas para ficar com o pessoal lá para lecionar esse workshop. E sou professora das disciplinas de Scrum, no portal do treinamento, de negociação, mediação de conflitos e gestão de mudança. E aqui embaixo tem minhas redes sociais, @Malu Monteiro Coach no Instagram, Malu Monteiro Coach no Facebook e no LinkedIn, e o meu WhatsApp, para quem não está vendo, está a barrinha em cima, é o telefone 11, eu estou em São Paulo, 996783271. Pode mandar sua mensagem para mim. Olha, te vi no portal, Malu, eu queria perguntar isso, fiquei com alguma dúvida, eu vou ter o maior prazer de te responder, porque eu sou uma pessoa face a face mesmo no virtual, tá bom? E espero ter um prazer, talvez de um dia, você querer se desenvolver comigo nas sessões de coaching ou participar de algum evento meu, ou quem sabe, numa aula de Scrum lá no portal. Temos perguntas? Sim, nós temos. Primeiramente, parabéns, Malu, foi uma apresentação ótima. Eu acho que, pelo que eu vi, o pessoal ficou super envolvido, tanto aqui no Zoom como no YouTube, eu estou acompanhando também. E o pessoal é só elogios aqui, mas a gente já vai abordar a questão dos elogios. Tem gente que comentou aqui, já teve a oportunidade de fazer coaching com você e que recomenda, que você é fantástica. Também uma outra... Um beijo, obrigada. Aí, o pessoal dando parabéns pela sua apresentação, que foi muito produtiva. A Karen comentando aqui, excelente, me abriu os olhos que, para mim, o mais difícil é a habilidade 4, que é saber negociar, adorei. A Vanessa, show, Malu, palestra de alta qualidade, o Alex, muito top, enfim, comentários só excelentes. Então, vamos... olha lá, o coraçãozinho. Nós temos, tem então, algumas perguntas. Tem um botãozinho no Zoom que você pode colocar as emoções. Não sei se a Adriana ativou. Não sei. Dá para levantar a mão? Isso. Acho que não. Levantar a mão é para perguntar, e acho que tem um outro que é para você, palminha. Tá bom. Eu anotei aqui, separei 4 perguntas, tanto também do pessoal que está participando com a gente no YouTube. Oba, que Professora, ótimo. então, é uma pergunta da Ana, ela pergunta aqui. Como lidar no momento de estresse, adrenalina, com, por exemplo, uma situação de um problema muito grave na empresa, ou uma situação que causa um estresse muito elevado e a pessoa não consegue pensar direito? Tem alguma habilidade ou algum método que a pessoa possa falar, olha, deixa eu lembrar de alguma coisa que me vai parar um pouquinho para eu pensar e tomar alguma atitude?
Tem alguma dica? Tem uma dica super importante. Eu não sei qual é o nome da pessoa, ela colocou ou é Ana, ela colocou Ana só. Ana, eu não sei qual é o cenário, tá bom? Então eu vou te dar algumas dicas aqui que podem facilitar. Primeira coisa, se você estiver numa reunião, tenha sempre um copo com água. Porque se você for colocada em xeque nessa reunião, ou alguma coisa te afetou, não colocada em xeque propositalmente, mas alguma coisa te afetou, bebe água. Bebe água devagar. Sente a água descer pela sua garganta. Coloca o copo calmamente na mesa. Isso já deu um tempo para o seu cérebro oxigenar. A água é ótima. Se você estiver num ambiente que você pode se afastar, você procure sair por um momento para respirar. E aí, vale aquela sugestão que eu dei no começo. Quais são as cores do ambiente? Então, vamos supor que isso tivesse acontecido com a gente agora. Quais são as cores do ambiente? Então, você está lá na sala de reunião, você não pode sair. Olha, aqui tem preto, vermelho, minha cadeira é marrom, a mesa, meu lápis. O seu cérebro vai desconectar da situação conflitante. E a outra coisa que é super, super, super importante, vocês devem ter ouvido falar, o nome está se usando agora de mindfulness, muito aplicado em algumas empresas, mas é respirar. Busca do umbigo. Você pode fazer isso sem que as pessoas percebam, você vai ver. Se você puder se afastar da sala, aí você faz à vontade. Respira, respira, respira. Quando você respira, você manda oxigênio para o seu cérebro. O seu cérebro passa por um novo momento e aí você vai conseguir. Se não se sair naquele momento, pelo menos você vai falar assim, olha, eu posso pensar no assunto e depois a gente retoma? Porque aí o mais importante é você sair da emoção conflitante ou de uma tomada de decisão que você não tenha dados suficiente para não sofrer depois com aquela decisão que você tomou. Olha aí, muito bom, muito bom. Já estou pegando até as dicas para mim também. Acho que o pessoal deve ter gostado, que deve ser um ponto que todo mundo tem alguma situação de tensão e a pessoa muitas vezes acaba respondendo muito rápido e não era o que ela queria, né, professora? Exatamente, E as palavras, depois que elas saem da boca, elas não voltam, né? A gente tem que consertar. Pois é, aí já foi, né? Já. Muito boas as dicas. Ó, a Daniele está comentando, dicas anotadas. Ótimo, Daniele. Bom, teve uma outra pergunta aqui também, no sentido de que que muita gente comentou que uma habilidade que você mencionou de negociação, né? Certo. Então aí tem uma pergunta que é a seguinte: como negociar tendo em vista que tem os meus interesses e a outra pessoa as dela? Qual seria uma boa dica? Por exemplo, eu pensei nessa pergunta, às vezes até a pessoa precisa implementar alguma coisa ali na área, criar um novo controle. E aí, como que ela consegue chegar no meio ponto aí com uma outra área, ou uma outra, um chefe, enfim, como negociar aí alguma... O que você poderia dar de mais dicas em relação a essa habilidade? Eu vou dar um exemplo que eu vivi no trabalho. Eu era gestora numa empresa, num banco, e eu tinha uma funcionária que ela era terrível. A mulher, ela entregava resultado, ela era um fenômeno. Mas a parte emocional dela era totalmente conflitante. Então, era uma coisa muito boa nós a termos na equipe, porque a gente sabia que ia entregar resultado. E, por outro lado, ela era aquela maçãzinha podre na nossa cesta de pessoas. E aí, eu não tive dúvida, eu liguei para a minha regional e falei assim, fulano, eu quero substituir fulana de tal. Eu resolvi abrir mão daquela pessoa que entregava as minhas metas e fazia com que eu fosse lá na regional, com que a minha agência ganhasse prêmio, que os meus colaboradores ganhassem bônus, por conta do clima que ela deixava numa agência com 50 pessoas. Bom, o meu jornal lembra o nome dele até hoje, Luiz Fernando. Ele é ótimo. Eu aprendi muita coisa. A gente aprende muita coisa com as pessoas que passam pelo nosso caminho.
E ele falou assim, Malu, é o seguinte, eu tiro ela daí, mas eu não dou outra pessoa de volta, porque eu tenho pessoas de outras agências que estão precisando de recursos. Então, eu não posso substituir. Se você não quer ela aí, eu pego ela para mim e mando ela para outra agência. Eu falei, nossa, mas aí eu vou perder minha pepita, né? O que eu fiz? Essa é, inclusive, uma das histórias que eu conto aqui no livro Damas de Ouro, a inteligência feminina em ação. Aqui só tem histórias de mulheres contadas pelas próprias mulheres, são todas histórias empreendedoras e histórias de liderança. E aí eu falei assim, bom, eu não posso perder a pepita, porque eu também não posso colocar em risco a minha equipe. Chamei a moça para conversar, falei para ela, ela tinha perfeita noção do gênio forte e de como ela era uma pessoa de difícil convivência, ela tinha isso, ela não conseguia evitar, e eu tive que ter uma conversa franca com ela. O ganha-ganha era, olha, eu não vou prejudicar todo o resto por conta do seu comportamento. Então, de hoje por diante, você vai vigiar o seu comportamento. Como eu tinha budget para treinamentos, então eu comecei a enviar ela para a maior parte possível de treinamentos comportamentais que eu podia. Mas ela estava avisada que ela precisava querer essa mudança. Né? Então, numa relação ganha-ganha, era assim, ela podia ir para uma agência muito longe da casa dela. Ela morava muito perto, ela tinha uma qualidade de vida ótima. E ela sabia que ela era boa, ela entregava resultado. Bom, essa moça melhorou por um período, e depois eu saí de lá da agência, e depois de um tempo eu fiquei sabendo que ela foi demitida justamente por esse motivo. É melhor você trabalhar com uma pessoa flexível e que tenha adaptabilidade do que com alguém que estraga todo o resto do time. No momento, a negociação ganha-ganha foi com a pessoa que eu queria dispensar. E aí, por um momento, nós tivemos bons períodos, na verdade, de glória, porque ela via mesmo que ela tinha que procurar. Aí, no caso, não adianta só a empresa investir no treinamento e na capacitação. Você tem que perceber que você precisa de outras ferramentas fora do seu trabalho. Investir, por exemplo, em terapia, em processo de coaching, talvez no esporte, talvez em meditação, talvez no hobby que você não faça há muito tempo, ou descobrir um hobby, mas você precisa ter essa noção que é você que tem que buscar o equilíbrio. Muito bem, muito bem. Pessoal, eu vou deixar para vocês. Tem alguma questão que vocês queiram liberar o áudio para fazer uma pergunta para a professora Malu? Aí a gente separa duas questões e aí a gente já começa a caminhar para o fim da nossa palestra, que já começamos às 19, agora quase 2 horas, né? Então, muitos assuntos aí. Pode ficar a noite inteira aqui, né? É intensa. Ó, tô vendo até Eu algumas tenho uma pessoas pergunta para o conhecidas. final, hein, no chat. Aí, a Beatriz já tá com uma carinha triste. Ela não conseguiu mandar o emoticon, mas mandou aqui o escrito. Bom, alguém quer liberar o áudio para perguntar alguma coisa, gente? A Beatriz, por exemplo. Senão, eu tenho mais uma pergunta aqui também que apareceu. Faz a Bom, pergunta. então vamos lá. Isso. Uma pergunta. Professora, como ser um bom líder ou uma boa líder e ainda assim respeitar a equipe, ter o respeito da equipe? Então, por exemplo, um gestor que ele quer demonstrar, conheço o que faço, tenho a expertise, mereço estar no meu cargo, mas aí essa conciliação aí de demonstrar, ter o respeito da equipe, mas ainda assim mostrar que você merece estar onde está, né? Então, daí veio a pergunta do Léo, que ele fala essa questão aí de como conciliar isso. Tem alguma dica? Uma super aí, Léo. É o seguinte, primeiro, se você está nesse lugar, você merece estar lá. É aquela nossa primeira habilidade, suas virtudes e seus defeitos. Então, se você está ocupando aquele lugar, você merece estar naquele lugar. Com relação a respeito, como que a gente respeita um líder?
Quais são os componentes necessários para você respeitar um líder? Ele precisa ter confiabilidade, comprometimento, clareza na comunicação. Se ele não sabe tudo, com certeza um líder não sabe tudo, porque ninguém sabe tudo, mas quando a gente não sabe, vai buscar. Eu sugiro a você um exercício muito interessante, que a gente, em programação neurolinguística, chama de modelagem. Eleja uma pessoa que tem esse perfil que você gosta. Poxa, aquele líder, ele é respeitado. Aqui eu vou citar, por exemplo, o Bernardinho do vôlei. Eu vou citar o Cristiano Ronaldo. Eu vou citar o Messi, para falar de coisas de esporte. O professor Mauro Sérgio Cortella. Eles são pessoas que lideram e que eles são respeitados pelo seu conhecimento, pela forma de agir em campo, no caso dos jogadores. No caso do Bernardinho, ele é um líder exigente, fala palavrão, ele xinga, mas a equipe dele ama ele. Então, escolha um líder que você goste, que você se afine, que você tenha uma identidade e comece a observar esse líder. Se ele tiver biografia publicada, leia. Se ele tiver filmes, veja. E comece a anotar características que ele tem, que você gostaria de ter ou que você gosta. E essa dica ela é muito interessante. Então, primeiro, a gente começa modelando. E depois a gente vai encontrando o nosso próprio jeito de fazer as coisas. É como se a gente pegasse do outro aquilo que ele tem de bom, que eu vejo que é bom, e trouxesse para incorporar na gente. Não faz mal. Eu, por exemplo, quando eu fiz a minha formação de palestrante, eu fiz com o Roberto Chiliachique. E a primeira vez que eu subi no palco, eu queria ser igual a ele. Eu queria ser igual a ele. Só que eu não era, eu estava começando. Mas tinha ali uma série de características que me faziam querer ser igual a ele. Até que eu fui descobrindo outras palestrantes mulheres, com quem eu queria me afinar, com quem eu queria ser, até que eu achei o jeito maluco. E aí hoje, eu por exemplo, eu vou para uma plateia de 3, 4 mil pessoas sem medo de ser feliz. Eu tenho medo no estômago, mas a hora que abre o microfone, eu estou pronta. E eu acho que é isso, para a gente ser um líder. Eu já fui líder amada e já fui líder odiada. Já tive líderes amados e já tive líderes odiados. Então, você vai encontrar o seu jeito. Começa modelando, que é um bom indicativo. Tá ótimo, muito bem. Acabando? Professora, tem uma última pergunta aqui do Roberto Silva, pode ser? Pode, não esquece que tem a minha no final, hein? Ah, então tá, é a última aqui do público, então. Tá. O Roberto pergunta aqui, professora, e o líder do tipo mito da cama de Procusto? É isso? Roberto, quer liberar o seu áudio aí para a gente entender melhor a sua pergunta? Não entendi. Eu também não. E o líder do tipo mito da cama de Procusto? Não entendi também. Achei que era algum termo de neurolinguística. Não, mito da cama, não conheço. Eu até fui pesquisar, porque eu também, desculpa, é a Cristiane que está falando, é da mitologia, que era um bandido que vivia em uma floresta e ele tinha uma imensa cama. Todos os que passavam pela floresta eram presos e colocados por elas em sua cama. Então, eu faço uma leitura de, sei lá, não sei se é isso que ele queira saber, no sentido da autoridade, do medo, alguma coisa relacionada a isso. Não sei se é isso que o Roberto quer que a Malu discuta, né? Roberto, manda um sim ou não, então, aí no chat, diante das observações da Cristiane, é isso? Isso. Então, você tem que liberar aí, viu, Roberto? Libera o seu áudio, tá no mute, coloca... Mas eu acho que eu posso falar um pouquinho aí. Tá bom. Obrigada, Cristiane, por você... Oi, falou, Roberto, fale. Só eu vou ser bem rápido, professora. Eu falei isso no sentido daquele líder inseguro, porque o Procusto era um personagem que ele tinha uma estalagem e ele convidava os viajantes que passavam pela região.
E quando você chegava lá, qual que era a grande artimanha de Procusto? Ele tinha, na verdade, 2 modelos de cama que ele convidava os viajantes para dormir. E, obviamente, para você dormir na cama, você tinha que ter o tamanho certo. Se você era grande demais, ele oferecia cama pequena, como consequência da sua cabeça, os seus braços e pernas. Se você era pequeno demais, ele ia quebrar os seus ossos para que você coubesse na cama. Infelizmente, há gestores que, enfim, numa segurança grande, eles aplicam esse critério de mutilação aos membros da sua equipe. Era isso que eu gostaria que a senhora comentasse um pouco. Desculpa ter puxado essa história, realmente não tem nada a ver com neurolinguística. Boa noite. Eu agradeço o Roberto e a Cristiane pela participação, e acho interessante porque quando você pensa que ensina, você aprende, né? Eu não conheço a história, vou procurar. Aí a gente entra, Roberto, um pouco fora do nosso tema, porque a gente vai falar especificamente de liderança, né? Você ter 2 camas, uma de tamanho grande e uma de tamanho pequeno, e mutilar a pessoa que está lá para ser colocada na cama para que ela coubesse, se fosse muito grande, eu acho que é não permitir, e das duas uma, ou você está no lugar errado e sai correndo daí, ou você está se permitindo que as pessoas façam coisas com você, porque ninguém faz coisas que você não quer ou não permita. Eu não posso nem sequer te tocar se você não permitir. Então, eu acho que é essa reflexão que fica dessa história. Eu prometo que eu vou procurar, e manda um WhatsApp para mim que a gente pode conversar um pouco mais sobre isso. Mas lembre disso, ninguém pode fazer comigo o que eu não permito, e se eu estou no lugar errado, eu tenho que perceber para ir embora logo, para criar condições de ir embora. Eu tive um coaching muito interessante, um jovem, que ele me procurou para mudar de emprego, queria, usando a expressão que ele usou, chutar o pau da barraca. Com 13 milhões de pessoas desempregadas, nenhum coach bom, de qualidade, em sã consciência, permite que o coach faça isso. Quando você está fazendo coaching, você não toma decisões drásticas, porque as suas emoções, elas ficam todas muito borbulhantes. Então, é quando você assenta e cria o plano de ação que você vai tomar decisões, especialmente decisões de rompimento. E aí o que ele descobriu talvez, que estavam quebrando os braços dele para ele caber numa coisa que ele não queria. Talvez essa história sirva para a gente pensar nesses aspectos. Será que eu estou onde eu quero estar? Qual é o preço dessa mutilação? E se eu estou aqui, por que eu estou confortável se as emoções de tristeza, raiva e medo são maiores do que a minha alegria e do que o meu afeto? Acho que é isso. Ok, obrigada. Imagina, obrigada a você. Muito bem. Finalizamos? Sim. Então, Professora, gente, antes das... Oi, desculpa. Oi? Que, pessoal, só antes a professora vai passar o recado dela final. Se vocês tiverem qualquer outra pergunta, podem fazer contato com a professora Malu, né, nas redes sociais. E depois também vocês vão receber o certificado de participação, tá? E daí é só aguardar até um dia útil. Professora, a palavra é sua, desculpa. Você vai ainda falar mais alguma coisa ou vamos encerrar aqui comigo? Não, pode encerrar. Eu só pedi também quem tiver interesse nas próximas palestras, por favor, entre no site do Portal do Treinamento, que ainda tem a possibilidade de vocês se inscreverem. Agradeço a participação de todo mundo, inclusive da professora Malu. Quem quiser voltar amanhã, né? Isso, amanhã de manhã. Volte, sabe por quê? Você vai estar numa sala com pessoas diferentes e, embora o conteúdo pareça o mesmo, a intensidade com que ele vai ser tratado vai depender das pessoas que estão no grupo, tá bom? Então, quem quiser repetir amanhã às 10 é comigo, tá bom? E eu quero que você use o chat agora muito para responder isso aqui, ó. Que habilidade profissional você precisa desenvolver para concretizar o seu sonho profissional? Qual habilidade você precisa desenvolver para concretizar o seu sonho profissional? Essa daqui é uma para você preencher até sexta-feira, tá? Porque aqui eu quero que você responda no chat
É essa aqui. Quem quiser pode tirar foto dessa tela. Esperar uns minutinhos para tirar foto. E para responder no chat, essa aqui. Estamos numa nova forma de pensar e de agir. Por que valeu a pena você dedicar 2 horas do seu dia para ver as 6 habilidades importantes para o profissional de TI? Por que você valeu a pena? Por que valeu a pena para você estar aqui conosco do Portal do Treinamento, pensando no seu desenvolvimento profissional? Pode responder aí no chat. Aí a Adriane vai lendo alguns. Por que valeu a pena você estar aqui conosco no Portal do Treinamento, no webinar sobre as 6 habilidades importantes para o profissional de TI? Já temos alguns? Ainda não. Pessoal, não se sintam acanhados, podem chutar, não tem certo ou errado. Não tem certo ou errado, porque valeu a pena para você. É você, agora é inteiramente você. Por que valeu a pena você dedicar 2 horas do seu dia e estar aqui conosco no Portal do Treinamento? Vamos lá, temos alguns comentários. Ulisses comentou aqui, superou as expectativas, nunca tinha visto... rodou aqui. Nunca tinha visto sobre esse olhar, sobre esse prisma, na verdade. A Karen falou, compartilhar opiniões, sentir o que precisamos melhorar e principalmente expandir. A Beatriz mandou, mudança de mindset, em paradigmas. Show, Beatriz. O Ulisses também comentou aqui, por isso valeu demais a pena. A Adriana, porque eu adquiri conhecimento que consigo colocar em prática no meu dia a dia. O Roberto Silva, porque eu quero me fazer ser mais entendido no meio onde vivo. A Camila mandou aqui, porque só depende de mim, eu buscar, eu me dedicar, e eu quero trocar experiências e conhecer novas possibilidades, e também são pontos importantes para mim como gestora de pessoas, ter o cuidado com gente, né, em geral. O Cláudio mandou aqui também, permitiu conhecer ferramentas de autoconhecimento e melhoria pessoal. A Daniele, um tema que me fez refletir, olhar para dentro de mim. O Veneroso mandou, como sou de TI, vou usar esses termos, hehe. Valeu a pena porque preciso saber meus as, focando no que deve ser mudado para conseguir alcançar meus planos futuros do to be, né? Então, as is é o que ele é hoje e o que ele quer ser, né? Muito bem. A pessoa me empolgou agora aqui, hein, Malu? Acho que o pessoal deu aquele tempinho que o pessoal estava digitando. Aí a Adriana também aqui, foi muito bom para mim, pois tenho muito a aprender, sabe as palavras, quero ser uma pessoa e profissional melhor. O Alexandro, para agregar no perfil pessoal e profissional do meu dia a dia, para a vida, experiência sempre é muito válida. Enfim, então, tem diversos comentários, e aí o Roberto encerra aqui, professora, em TI as pessoas não são máquinas, como a senhora recordou no início dessa conversa, mas agem de forma robótica muitas vezes. Então, a Vanessa também, finalizando ali, valeu pela reflexão que eu fiz de mim mesma. Então, o pessoal gostou bastante, Malu. Então, eu acho que a gente entregou o que a gente se propôs. Inicialmente, eu falei que a partir desse treinamento, a gente ia propor que nós teríamos melhores ações, cada um de nós teríamos melhores ações. E a minha palavra é de agradecimento por vocês estarem aqui, gratidão mesmo por vocês estarem aqui comigo. É muito importante que a gente saiba sempre que tem robô, mas quem faz o robô é a gente. E tem uma porção de filme que o robô tem coração. E que a gente precisa ser a melhor pessoa que a gente pode ser. E existem ferramentas para isso. E hoje vocês viram só um pouquinho de tudo que pode ser. Então, com muito carinho, muito obrigada por tal treinamento. Muito obrigada aos web participantes, a toda a equipe. Um obrigado especial para o Humberto, por sempre que ele vai fazer uma coisa assim, que ele coloca o coração, ele me chama. Então,
Hoje ele me ligou e conversou comigo. É isso, gente. É uma nova forma de pensar e de agir. Podem contar comigo, me adicionem nas redes sociais e a gente vai se encontrar em algum momento. Muito bem, parabéns, professora, parabéns aos participantes que enriqueceram aí o nosso tema, né, Malu? Trazendo aí comentários, perguntas, agregou demais. Então, a gente espera vocês para uma próxima palestra, e se quem puder assistir novamente amanhã de manhã a professora Malu, também fica aí o convite. Muito obrigada, professora, e até a próxima, tá bom? Obrigada, tchau, gente. Foi muito bom. Que bom, legal. Obrigada.